faz as suas perguntas, participa aqui com a gente e faz os seus comentários a respeito do Palmeiras. E hoje, né, a gente teve aqui, a equipe se dividiu, o Zé Paulo está viajando, o Cláudio foi lá conversar com o pessoal da Web Rádio Verdão. Um abraço aí, pessoal da Web Rádio Verdão, que esteve aqui semana passada, foi muito bom o programa. Inclusive as pessoas que foram sorteadas, a gente precisa entrar em contato com vocês precisam passar por DM o endereço de vocês para a gente mandar os brindes pelo correio. Então foram Miguel do Condado, o Diego Andreassa, o Ademir Carelli, Rai de Ávila, que ganharam os brindes da Web Rádio Verdão. E a Tatiane Carmo e o Ricardo Maciel ganharam a revista do Palmeiras. Então entre em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, para passar seus endereços para a gente mandar os brindes pelo correio para vocês. Bom, vou começar falando um pouquinho em relação à política, como a gente sempre abre o nosso programa, né, falando um pouco da política, a política efervescente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, tem clube aí querendo imitar a gente até nisso, fazendo suas pataquadas aí ao vivo pela televisão, mas aqui a gente só fala de Palmeiras, é só que eles querem imitar, ainda mais nessa semana aqui, que a gente comemora a nossa arrancada heróica, quando nós deixamos de ser Palestra Itália para nos tornar Sociedade Esportiva Palmeiras, o campeão do século. Então, dia 20 de setembro de 1942, foi o dia que o Palmeiras começou a usar o nome Palmeiras. E essa semana a gente tem uma pedreira aqui em relação ao Campeonato Brasileiro. Será amanhã, no mesmo estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, e onde a gente vai enfrentar o time que hoje tem todo o favoritismo em relação à mídia, em relação a todos os setores. Para bom entendedor, meia palavra basta, vocês viram o que aconteceu domingo. Então, eu vou começar, só dar um toque, depois a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas a gente vai pedir que todo palmeirense, que todo o pessoal da imprensa preste muita atenção nesse jogo. Porque o que aconteceu domingo, como foi com eles, a mídia falou. Agora com a gente acontecem lances iguais ou até piores e ninguém fala nada. Então, por favor, que esse jogo tenha uma atenção especial. Que esses comandantes das regras do jogo tenham uma atenção voltada sobre eles com muito mais avidez, que nós tenhamos uma análise mais profunda da arbitragem desse jogo, por favor. Então deem uma atenção, porque o que aconteceu domingo pode acontecer em dobro, em triplo, em quádruplo amanhã. Então, por favor, prestem muita atenção no que pode acontecer amanhã. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tem muita coisa para falar aqui. Deixa eu ver quem está no Twitter aqui com a gente. Miguel do Gondado está aqui perguntando o que eu ganhei. Ó, você não assistiu o programa até o fim, devia confiscar seu prêmio aqui, tá? Mas entre em contato com a gente, passa seu endereço que eu vou mandar pelo correio para você. Ganhou o brinde da Web Rádio Verdão, eles mandaram aquela tatuagem do Palmeiras para vocês, tatuagem temporária. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Zé Mistério, um grande abraço ao Zé Mistério que esteve aqui semana passada. O pessoal todo aqui participando. Diego Andreassa está comentando, o Paulo Nobre e o Brunoro não quiseram vender o passe da Miss para comprar o de uma mais no nível da diretoria mais feinha, não. Aí o pessoal fazendo os seus comentários, né? Bom, domingo agora, vamos falar um pouco mais, falar da política, né? O que está acontecendo lá, está fervendo. Nós temos alguns candidatos, um dos candidatos já mostrou que ele não vai lançar sua candidatura, o Friso, né, que já foi diretor de futebol, ele não vai lançar candidatura e já declarou seu apoio a um dos candidatos. Hoje nós temos como candidatos, não são oficiais ainda, porque a gente só vai saber depois do filtro. O que é o filtro? O filtro são como vai funcionar essa eleição. Essa eleição aqui é a eleição direta.
quem vai votar nos candidatos? Quem pode se candidatar são os conselheiros, né, que já tem mais de 2 mandatos como conselheiros, pode se candidatar a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, fazendo uma conta simples, hoje, na regra atual, você, para ser candidato a presidente do Palmeiras, primeiro, você tem que ter passado por um período de sócio do clube para poder ter direito a voto. Passando esse período de direito a voto, você tem um período a mais que você pode ser candidato. Aí você tem que ser candidato a conselho. Aí você tem que ser 2 vezes eleito conselheiro e depois disso você está apto a ser candidato a presidente. Então, hoje nós temos o atual presidente, Paulo Nobre, como um dos potenciais candidatos, um outro candidato que é o Pes Carmona, que já foi diretor de futebol inclusive, e nós temos alguns outros nomes, inclusive o Granieri, Luiz Carlos Granieri, que ele é do COF hoje. Então são os 3 nomes que hoje estão sendo... o Deca, né, o André Magnoli está aqui mandando um abraço para todo mundo, falando que está acompanhando. Um abraço aí para você, Magnoli. E aí o pessoal tem essas 3 opções e mais algumas aí que podem surgir. Não devem sair muitos candidatos. Por quê? Para esses candidatos poderem disputar a eleição, eles têm que ser homologados pelo conselho, que é o chamado filtro. Esse filtro vão ser em torno de 40 a 44 votos. Eu faltei nessa aula de matemática, eu não lembro qual que é a conta, mas entre 40 a 45 votos, aí depende da quantidade de conselheiros vivos que estiverem até a data da votação. E aí, passando por esse filtro, aí sim, esse daí passa a ser o candidato à presidência do Palmeiras. E aí nós temos, né, algumas plataformas, algumas posições, e a gente vê o pessoal se degladiando nas mídias sociais, um falando isso, outro falando aquilo. Está parecendo a disputa da eleição presidencial, que um entra com mandato, o outro faz não sei o quê. Aí você vê, aconteceu o que aconteceu hoje no centro da cidade, que ainda está acontecendo aqui em São Paulo. Uns falam a favor, outros falam contra, e está acontecendo a mesma coisa dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente tem um policiamento enorme dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde algumas ideias são tolhidas e as pessoas não podem falar o que pensam. Só que isso deveria ser usado também em outros âmbitos e não só dentro do clube. Eu acho que essa avidez em você contrapor algumas ideias deveria ser também em relação a outros órgãos de imprensa, a outras situações, como por exemplo, hoje, desde ontem, o Palmeiras já deveria se posicionar preocupado com a arbitragem de quarta-feira. Por quê? O que aconteceu com o nosso arquirrival pode acontecer com a gente. Então isso é um posicionamento. Então a gente já tem que começar a falar, olha, vamos prestar atenção, vamos colocar a responsabilidade neles. Por quê? Se a gente não falar nada, vão meter a mão, vão falar alguma coisa, vão errar e o prejudicado seremos nós. Então, por favor, quem estiver assistindo, divulgue, passe isso daí, vamos pressionar. Nós como torcedores podemos fazer a nossa parte, mesmo que em algumas situações não haja essa mobilização, essa movimentação, vamos fazer a nossa parte. É igual aquela fábula do passarinho. Você acha que você vai pagar um incêndio sozinho? Não, mas a minha parte eu estou fazendo. É bem assim. O FP Seva está perguntando aqui se a gente considera que algum dos candidatos possui alguma proposta concreta de renovação da CEP. Bom, esse concreto eu não sei se tem uma dupla interpretação aí em relação à questão da arena, né? Mas eu acho que assim, os candidatos os 3 são bem... o Verdão 24 Horas está perguntando aqui se o Granieri é ou foi da UVB.
ele foi da UVB até 15 dias atrás. E agora saiu com uma candidatura solo. Estou até respondendo aqui para ele. E saiu com uma candidatura solo e está buscando, inclusive, a composição para os vice-presidentes. Hoje eu estou sozinho, porque normalmente enquanto o pessoal vai conversando aqui, vai falando, a gente vai interagindo. Então hoje eu peço um pouco de paciência aí para vocês e a gente vai interagindo aqui com os internautas para a gente poder fazer um programa bem legal. Então, nós traremos os candidatos aqui para participar, mas não vamos fazer debate. É uma das coisas que o próprio Paulo Nobre, numa eleição passada, acho que 2 eleições passadas, ele comentou uma situação e a gente achou interessante também. A nossa intenção era fazer um debate. Só que o Palmeiras não está maduro para a gente fazer um debate. E isso, já estamos na 3ª eleição presidencial que o Família Palestra cobre. Por que o Palmeiras não está maduro? Porque qualquer coisa que se diga dentro do nosso programa, que vá contra a ideia, que vá contra, ele é levado, às vezes, pode ser levado de um cunho pessoal. Então, os partidários de um determinado candidato podem deixar de colaborar com o candidato vencedor. Então, na época, ele sugeriu que fizéssemos as entrevistas individualmente e nós achamos por bem que fosse dessa forma e fizemos sempre a cobertura. Trouxemos aqui já o Palaia, trouxemos o Perim, trouxemos o próprio Paulo. Então, nessa próxima eleição, faremos a mesma coisa. Quem forem os candidatos serão trazidos aqui ao nosso programa para divulgarem as suas plataformas, para comentar sobre os seus planos de governo, para que o torcedor como um todo saiba a responsabilidade que o associado do clube terá. O associado do clube que vai votar nessa eleição não são os conselheiros. Então, os conselheiros vão votar no filtro. O filtro vai deixar apto a ser candidato 3, 4, no máximo 5, porque se você precisa de 40 e poucos candidatos, 40 e poucos conselheiros para aprovar a candidatura, nós temos 280 e alguma coisa de conselheiros vivos hoje, 283, 284, não tenho esse número exato de cabeça, porque alguns faleceram, conselheiros vitalícios, e esses números não foram repostos. E aí você sabe que não vão só 40 votar num determinado candidato. Então, para aprovar uma candidatura do Paulo Nobre, por exemplo, vão entrar vários conselheiros, do Pesca também vários conselheiros. Então, eu como conselheiro, eu não posso chegar e falar assim, não, pode entrar o Pesca, pode entrar o Paulo Nobre, pode entrar eu votar em 3. Não, eu tenho que escolher em quem que eu vou votar no filtro. Na minha opinião, eu acho que você deveria, como conselheiro, poder escolher quais são os 5, 6, 7 candidatos potenciais. Mas não foi isso que foi aprovado, a regra do jogo é essa, e a gente tem que jogar conforme a regra, né? Então, hoje vai funcionar dessa forma. Então, no máximo 3 ou 4 candidatos, acho que a gente vai ter para a presidência. E quem vai votar? O associado do clube que tem mais de 3 anos de pagamento de mensalidade. Então, o sócio do clube com mais de 3 anos de associação vai poder votar. O sócio torcedor ainda não pode votar e o sócio do interior também ainda não pode votar. Mas é uma ambição de todos os palmeirenses que esses torcedores passem a votar. Teve um programa que nós trouxemos, inclusive, né, um político interno, né, que ele falou assim, o que uma pessoa
lá de Porto Alegre vai entender de Palmeiras para poder votar. Só que é o seguinte, a pessoa que não está em São Paulo, ela busca um volume de informações, ela faz uma garimpagem em toda a mídia palestrina, em toda a mídia comum, tentando obter informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. E às vezes a pessoa aqui de São Paulo sabe menos do Palmeiras do que quem está lá. Então, para vocês verem a mentalidade pequena de algumas pessoas que estão circulando em torno da direção, não digo assim, do poder da Sociedade Esportiva Palmeiras, como pensam pequeno. O Palmeiras é muito maior, gente. O Palmeiras tem 18 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. O Marcos foi fazer uma Casa Palmeiras lá em New Jersey, foi um sucesso. 300, 400 pessoas participando de uma Casa Palmeiras lá nos Estados Unidos. Então, para vocês verem o que o nome, a marca Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma coisa que muita gente não tem. O FP Seva está perguntando, existe alguma proposta para a retirada do filtro? Seria fundamental para a mudança que o Palmeiras precisa. O que acontece? O filtro é um passo inicial, porque o Palmeiras nunca teve eleições diretas. Então, o que se pensou em relação ao filtro foi para você ter uma espécie de uma proteção do clube, uma proteção do Palmeiras. Porque o medo do político de dentro do Palmeiras era o seguinte, cair naquela pilha de que uma parte da torcida, uma parte dos sócios do Palmeiras não é palmeirense. É mentira. A gente tem, acho que no máximo 15, 20% dos associados que não são palmeirenses. Isso foi comprovado em pesquisa recente. E mesmo assim, essas pessoas não comparecem quando é uma eleição que vale para o Palmeiras. Por quê? Para conselheiro é uma coisa. Que eu saiba, eu recebi voto de pessoas que não torciam para o Palmeiras também. Mas mais de 95% dos meus eleitores são sócios, sócios do Palmeiras, são palmeirenses, são frequentadores de jogos. E aí um ou outro que frequenta o clube porque mora na região tal, votou. Não tem vergonha de falar. E assim como todos os conselheiros, tem conselheiro lá que tem voto de várias outras situações, outros times, e tem vergonha de falar. Eu não sei, porque a pessoa acha que eu vou fazer um bom trabalho pelo clube, então ele votou em mim e eu estou aí tentando honrar esses votos. E aí, quando nós tivemos a aprovação da Arena, nós tivemos uma demonstração disso. O torcedor que não era palmeirense nem na votação foi. Então, tanto faz. Ele quer ali, ele quer usar o clube. Se ele fosse fanático, ele nem sócio do clube seria. Eu poderia morar no Tatuapé, do lado do clube dos caras, eu nunca me associaria ao clube deles. Por mais que fosse assim, para atravessar a rua. Nunca. Porque eu sou xarope, eu sou... E não entraria lá para votar e prejudicar os caras, porque não sei o quê. 1 voto, 2 votos, 3 votos, não vai mudar nada. Então, da mesma forma que no Brasil, trazendo para a política normal, as pessoas tinham medo da eleição direta, que certos grupos vão tomar o poder, que não sei o que, o Brasil vai... Há quanto tempo a gente tem eleição direta? E temos aí uma democracia. Podem ter votado errado quando elegeram o Collor ou não, sabe? Podem ter votado errado quando elegeram esse ou aquele, mas o povo hoje tem direito a voto. Se está sendo manipulado ou não está, é uma eleição direta. A mesma coisa vai acontecer no Palmeiras. Então vai ser a primeira das eleições que vai ser de forma direta. Nas próximas, esperamos ter os sócios torcedores e os sócios do interior também votando. Porque daí você traz o sócio de outros estados, o sócio de outros países
a oportunidade de opinar no clube que ele torce. São 18 milhões de torcedores, por que vai ficar só na mão de 3, 4 mil, 10, 7 mil, sei lá, que são os sócios que têm direito a voto? Então nós vamos trabalhar para isso. O que não pode é você, em detrimento do sócio, que hoje é sócio do clube, que pagou um valor de taxa de joia e paga uma mensalidade, a pessoa se associar hoje pagando um valor muito menor e você colocá-lo no mesmo patamar de associado. Então você tem que ter algumas situações, algumas regras para que todos tenham direito a esse voto, mas tem que ser uma situação mais igualitária, porque senão o cara fala assim, para que eu vou me associar ao clube se eu me associo aqui? Aí o cara passou por uma sindicância, foi expulso do clube e tal, e se associa no Avante e vota. Enquanto se ele fosse sócio do clube, ele não teria direito a voto e muito menos frequentar o clube. Hoje a estrutura do clube não é separada do futebol. Então, o ideal seria de repente tirar. O clube é uma organização e o futebol é outra. Mas, enquanto não é, a gente vai ter que jogar a regra, né? Jogar o jogo. O Nishimura, lá do Japão, está falando, opa, quando eu puder votar, me tornarei sócio rapidinho. Então, Nishimura, já se torne sócio do interior, que logo, logo isso daí vai poder ter direito a voto e o tempo vai contar retroativamente. Então, quem tiver interesse a se associar, fique sócio Avante, fique sócio do interior, para daqui a pouco você ter direito a voto. O Fechado para Balanço está perguntando aqui, boa noite, alguma novidade sobre a renovação da Adidas e o patrocínio Master? Agora temos a CND, pode fechar com a Caixa? Bom, vou falar já sobre isso, que é uma situação que né, pipocou em toda a mídia semana passada, né? O Nishimura está perguntando se temos mais, né, algumas boas notícias, né? O Ricardo Pires, não é possível tanto candidato ruim, tem psicotécnico no filtro? Abraço a todos, obrigado Ricardo. E eu acho assim, Palmeiras, ele tem um grupo de conselheiros de mais de 280 e poucos conselheiros, e tem pessoas muito boas, tem pessoas que estão lá, que gostam muito da Sociedade Esportiva Palmeiras, e tem pessoas que não têm a mínima condição nem para ser conselheiro, quanto mais ser presidente. Então, tem os bons e tem os maus. E né, a gente tem que trabalhar em relação a isso e eleger aquele que a gente acha que vai fazer um bom trabalho. O Olegário Tolói, aqui deixa eu ver o Porcones. 15 dias atrás é exagero, faz mais tempo que isso. Ele saiu por discordância com o pessoal de lá. O Olegário tá comentando a respeito do Granieri ter lançado sua candidatura, né? Então, não tem nem um mês, até um mês atrás ele estava na lista de conselheiros da UVB. Então, a oficialização se deu recentemente. Ele pode até não ter participado mais, tal, mas ele se desligou da UVB recentemente. Então, é uma situação que você tem hoje dois candidatos oriundos da UVB. Deixa eu ver quem mais aqui. O problema não é quem vota, e sim a qualidade de quem se elege. O ideal seria ter um profissional capacitado e remunerado? O Ricardo Pires está perguntando. Olha, gente, eu, na minha modesta opinião, eu acho que de repente uma saída para o futebol nacional seria a questão das SAs, porque a Lei Pelé, ela deu um direcionamento para o futebol brasileiro que hoje os clubes são reféns dos empresários. Então o clube não tem mais interesse em formar jogadores, tem uma série de prejuízos em relação à formação de atletas, e hoje os clubes viraram vitrines de certos empresários. E aí você tem essa situação que vários clubes devendo, vários clubes em situação complexa, e aí você não consegue administrar o futebol como ele deveria. Então, eu acho
Ó, o FP Seba tá falando, o programa tá mais silencioso hoje, já que o Cláudio Longo não está. Um abraço pro Cláudio aí, tá vendo, Cláudio? O pessoal fala que você faz bagunça aqui, né? Aí o Cláudio foi lá prestigiar o pessoal da Web Rádio Verdão, e aí ele está lá no estúdio, fez o programa do Trocando as Bolas até agora há pouco, né? E aí a gente tem, voltando aqui para a política, eu acho que você poderia sim ter pessoas remuneradas, ter pessoas profissionais, mas como que a gente vai falar? Uma SA, ela funciona dessa forma, você tem um conselho que elege as pessoas que são profissionais, que são remuneradas, e você tem toda uma estrutura similar. Mas eu acho que legalmente hoje o Brasil não pode ter essa situação do clube empresa, do clube SA, mas não sei, é uma situação que para a gente que é apaixonado pelo futebol fica meio difícil a gente pensar um pouco sobre isso, né? Tecer alguma ideia, alguma situação aqui, mas é uma coisa para a gente pensar sim. Eu acho que a gente pode muito bem imaginar e fazer que nem fala no interior, né? O toró de parpite, fazer um toró de parpite, que o pessoal fala do brainstorm, e ter uma ideia melhor do que a gente pode trabalhar em termos de clube. E por falar, né? Falar aqui em relação ao futuro do futebol, hoje eu vi uma notícia que me deixou assim preocupado, para não falar outras situações e tal. Foi divulgado que a organização que toma conta do futebol nacional agora passou a proibir a quantidade de crianças que existia entrando nos estádios, no campo. E agora vai limitar a 22 mascotes entrando com jogadores. Ela está achando que está na Copa do Mundo, que é tudo lindo, maravilhoso, os atletas entrando daquele jeito e tal, porque agora tem estádio, né, tem as arenas, então agora só pode entrar 22 e cada jogador com duas crianças entrando em campo. Então 44 crianças, 22 de cada lado. E aí você fala assim, gente, essa criança que entrou em campo vai ficar marcado para ela o resto da vida. Aí no jogo seguinte, eu quero ir de novo. Não pode porque você já foi. É fila, agora é o amiguinho, é o outro, não sei o que e tal. E vai passar quanto tempo até você conseguir conciliar com que essa criança consiga ir um jogo novamente e consiga entrar em campo. Porque daí você fala assim, bom, o jogo é no Pacaembu hoje, aí às 7 da noite. Ah, não dá. Putz, semana que vem, no final de semana, o jogo é fora, aí durante a semana é no Pacaembu só que às 10, aí eu não consigo levar o menino. Então aí você faz aquela coisa e vai deixando a criança frustrada. E essa criança que hoje é um potencial, entre aspas, consumidor do nosso futebol, vai começar a ficar em casa assistindo NBA, assistindo NFL lá, aquelas coisas lá, futebol americano, né, e outros esportes. E aí ele não vai se interessar pelo futebol, vai ficar jogando videogame. E aí você vai definhando a sua torcida. Então, mas isso não é nada, isso é pouco. A gente tem conselheiro hoje que era gandula do Palmeiras. Desde criança, desde pequeno, sempre foi fanático, é o Mariano. Um grande abraço ao Mariano, é um grande conselheiro, uma pessoa do bem, uma pessoa muito, né, um palestrino fanático como a gente. E ele era gandula. E aí você tem crianças aí que passam a ser palmeirenses, que o tio, o pai fala assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque hoje está difícil, gente, você segurar a criança para continuar palmeirense, está muito difícil. Então é um artifício que você leva a criança para entrar no campo, ver aquela bagunça, pisar no gramado, coisa que muitos adultos nunca conseguiram, e a criança está lá, vai fazer a festa, vai ver
torcida maravilhosa, aquela arquibancada, e imagina isso na arena. A hora que entrar naquela bomboneira nossa que vai ser, a criança olhar aquela torcida maravilhosa, falando o nome do Palmeiras, gritando o nome, fazendo aquela festa. Imagina a emoção dessa criança, vai ser inenarrável, vai ser uma situação assim, como alguns cônsules já proporcionaram essa situação em relação aos mascotes, quando o Palmeiras joga como visitante. Então, em Recife, o Dário, um grande abraço ao Dário, ele já fez algumas ações dessa. O Palmeiras foi jogar em Recife, ele trouxe crianças para entrar em campo como mascotes. E aí você tem, fora do estado de São Paulo, os mascotes do time local e os mascotes do Palmeiras. Essa criança, lá em Recife, lá no estado do Pernambuco, vai deixar de ser palmeirense? Ou ele vai ficar mais palmeirense ainda? Ele vai passar a ser um consumidor, vai passar a assinar o pay-per-view, vai ser sócio torcedor. Então, gente, vamos pensar direitinho, vamos fazer alguma coisa, porque eles estão tratando, tem que tratar o futebol como uma empresa, como uma situação mais profissional. Concordo, beleza, mas você tem que pensar que o futebol é passional, o futebol tem amor, tem paixão, tem garra. Então, se você não conseguir trazer essas crianças para dentro do ambiente, você vai criar pessoas frustradas. Imagine um pai que traz a criança, vamos lá, vamos entrar em campo e tal, chega lá, puxa, você foi o 23º, você não vai entrar, desculpa. Imagina na cabecinha dessa criança, ele vai falar assim, não quero mais torcer para esse time. E eu estou falando em Palmeiras, mas isso se estende a todos os outros clubes. Os clubes que têm... o Magnoli está falando aqui, palmeirense, e ainda chega na escola e fala para todos. Hoje tem muitos amigos palmeirenses por isso. Porque daí o molequinho entrou no campo, foi lá, falou para os amiguinhos, os moleques atormentaram os pais para levar. No jogo seguinte, os moleques entraram todos juntos, tal, tiraram fotos. Imagine isso daí para o resto da vida. Poxa, eu entrei no Palmeiras, eu peguei na mão de determinado jogador, entrei com o Valdívia, entrei com não sei o quê. Por mais que seja aquele jogador que lá na frente não vai contar história nenhuma, mas entrou com o jogador do Palmeiras. Ele ali está representando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é uma situação preocupante. Os outros clubes que têm escolinhas de futebol, o Palmeiras não tem escolinha de futebol hoje. Ele está trabalhando para que seja legalizada a questão das escolinhas, porque tem um problema anterior a isso e tal. E aí, o que os outros clubes fazem? Olha, vamos supor, 30 crianças hoje, né? Hoje não vai poder mais desse jeito, mas 30 crianças são oriundas das escolinhas. Então, você já tem dois motivos para fazer isso. Porque a criança que joga na escolinha do time tal, ele vai poder entrar no campo. Agora, lá internamente, eles fizeram algum critério, vai entrar aqueles que vêm sempre, aqueles que pagam a mensalidade e nunca faltaram e são bons, tá? Aí é um critério que cada clube tem o seu, mas ele joga na escolinha daquele time. Então já são dois motivos para o moleque se tornar torcedor daquele time. Um por jogar na escolinha e o segundo por entrar no campo. Situações e situações aí que a gente tem só que criticar e tem que protestar pacificamente, lógico, mas tem que mostrar nossa indignação em relação a essa situação. Eu acho que não pode ser tratado desse jeito o nosso futebol e o futuro desse esporte que nós escolhemos para sermos os apaixonados, né? Bom, eu vou pedir, agora que voltou a imagem aqui, a gente tem o nosso retorno interno aqui, eu vou pedir para o Serginho colocar os lances da nossa vitória, né, contra o Criciúma, que foi um feito importantíssimo, porque foi um jogo
de 66 pontos, né? Não foi só de 6 pontos, foi um jogo importantíssimo para nossa permanência na Série A do Brasileirão. Pode passar aí, Serginho. Bom, aí você vê a questão já dos times entrando de uma forma diferente, entrando juntos. É uma coisa que estão querendo transformar o nosso futebol na questão do futebol europeu, né? Antigamente a gente ficava aquele negócio, quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois. Aí o time adversário esperava na hora que entrar o time da casa para entrar junto, para não sofrer a pressão da torcida adversária. Então, isso tira um pouco da magia. Eu acho que a gente vê situações aí de tanta frieza. Eu acho que o futebol tem certas coisas que não pode ser tão profissional assim. A gente tem que tratar com um amor maior. E aí você vê o Palmeiras em campo. A hora que eu soube o Paulo Baier, eu gelei. Eu falei assim, meu Deus, Paulo Baier, né? Eu acho que ele acabou nem jogando, acho que ele ficou na reserva, mas Palmeiras para tomar gol do Paulo Baier é uma grandeza, né? É uma coisa assim que a gente fica com medo só de escutar esse nome, porque é um jogador que ele tem uma gana de fazer gol no Palmeiras que é absurda, é uma coisa assim. E aí todo time, não importa se ele estava no Atlético Paranaense, no Goiás, tal, ele sempre faz gol contra a gente. E dessa vez, graças a Deus, acabou não fazendo, né? Como eu não assisti o jogo, esse horário maldito, eu nem fiz força para ir ao estádio, nem me mobilizei, nem me preocupei, porque eu falei, bom, eu não vou me prejudicar no meu emprego por causa de um horário que o pessoal escolheu. Então eu fiquei escutando pela Web Rádio Verdão mesmo e fui fazer outras coisas. Não dava para chegar no segundo tempo, chegar no final do primeiro tempo, não vale assim, não faço mais isso não. Já fiz muito, mas hoje eu acho que é uma forma que eu tenho de protestar contra um horário que eu não concordo. Eu prefiro não ir. E aí a gente vê o Palmeiras buscando gol, tentando fazer sua primeira vitória em muitos jogos. O Palmeiras entrou com a faca entre os dentes, como o pessoal fala, né? Foi buscando, nem parecia que era o time oriundo da gestão do Gareca, né? Então foi um jogo que a gente escutou muito bons comentários em relação à garra que o Palmeiras estava para ganhar esse jogo. E aí a gente vê o gol do Cristaldo, né? Que é um jogador que se mostra diferenciado, entrou com muita garra também. Eu acho que ele tem que permanecer no grupo, tem que permanecer como titular, já tem que fazer, ele faz a diferença, ele vem mostrando que merece um lugar, merece uma chance para poder tirar o Palmeiras dessa situação que nós estamos hoje. Então e aí também precisa de sorte, né? É que o Criciúma é ruim também, né? E aí a gente teve que ali o zagueiro passou que foi uma coisa, né? Então, mas o jogador também que tem estrela, que tem... E aí a gente vê alguns jogadores fazendo uma pataquada dessa, perde uns gols, né? Que não tem... Há quanto tempo você não faz gol? Né? Comemorou aniversário e tal... E aí você vê, gol livre, o cara tem a capacidade de fazer um negócio desse. O cara é jogador profissional, o cara é centroavante e me perde um gol desse, gente. É coisa que a gente não pode deixar acontecer.
Aí deixa disso, vai para lá, vai para cá, cartão amarelo para cá e às vezes quem não merece acaba tomando cartão amarelo porque entrou na pilha. E aí você entra na pilha porque o jogador do outro time sempre vai querer trazer o jogador adversário para tomar banho mais rápido também, né? Bom, o jogo seguinte eu vou comentar um pouquinho também, mas a gente não vai passar os lances, porque quando o clube perde a gente não passa. Então, o Palmeiras foi jogar lá no Maracanã, a torcida invadiu o Rio de Janeiro, foi muita gente para o Rio de Janeiro, o pessoal foi para as praias, muitos presenciaram, inclusive no domingo, os arrastões, lá, aquelas bagunças que apareceram na TV, lá, que falaram 30 segundos só, né, nos jornais, porque não é interessante que mostre a situação. Você imagina, você está na praia, vem um bonde lá com 50 pessoas cantando, não sei o que, e briga um morro contra outro, e você lá na praia tomando sol. Muito legal isso, né? Uma coisa bem, né, bem cultural, bem legal. Eu acho que vale bem a pena você ir para a praia para fazer parte de um cenário desse, né? Mas quem foi, viu o que aconteceu e ficou chocado. E isso é só a amostra, porque é o começo do verão praticamente. E aí, falando sobre o jogo, a torcida esteve lá presente, se fez presente no novo Maracanã, apoiou a Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí nós tivemos um jogo que tudo mostrava que ia ser uma goleada, uma coisa assim absurda, e eu acho que só não foi porque alguma coisa aconteceu, de repente tiraram o pé e tal, e aí a gente viu algumas situações, viu alguns lances que você fala, gente, esse não é o meu Palmeiras, esse não é o clube que eu gostaria de ver representando no Rio de Janeiro. Só para, né, quem estava assistindo a TV Mancha também, viu aqui os comentários, há quanto tempo o Palmeiras não ganha de determinados clubes, né? E diz que todos os cariocas com quem nós jogamos, nós não ganhamos. Amanhã, se Deus quiser, vai ser o primeiro que a gente vai ganhar, né? O Ricardo Pires está perguntando aqui, há quanto tempo que o Palmeiras não ganha bem um jogo, tipo 4-0? Ricardo, eu acho o seguinte, se a gente ganhar de 0-0, gol impedido de mão, hoje está ótimo. Eu tenho que comemorar. O Dorival já teve uma derrota, um empate e uma vitória. Ele já conseguiu um empate e uma vitória, assim, que uma coisa maravilhosa para a situação que nós estamos hoje. Nesse campeonato, se a gente terminar em 12º, a gente tem que agradecer, ajoelhar e agradecer, porque do jeito que está a situação, do jeito que estão as coisas, amanhã quem vai ser o nosso goleiro? Vocês sabem, vocês já viram hoje toda a mídia e tal, o Fábio foi preservado, aí a mídia já fala, o Fábio foi barrado. Eu acho que assim, o Fábio é um ótimo goleiro, é um ótimo jogador, é uma pessoa do bem. E ele teve esses problemas, teve essas situações aí, essas falhas nos últimos jogos, mas o palmeirense tem memória curta. Há quantos anos o pessoal ficava assim, pô, mas tem um jogador lá que joga muito, e não sei o que, tem um goleiro lá que pega muito, e por que não trazem ele para o time de cima, que não sei o que e tal. Fica forçando, o jogador foi, subiu, e hoje está passando um mau momento, vamos preservar. Ele é patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente não pode depreciar o nosso patrimônio, depreciar o nosso jogador. Ele não está passando por um bom momento. Então, tem um reserva, tem 2 reservas, vão trazer outros jogadores para poder fazer isso daí. O Prazo logo está de volta. Só que o Prazo não é nenhum menininho. E ele até pegar o ritmo de novo, ele é um ótimo jogador, é um ótimo profissional. Dentro de 10, 15 dias ele já deve estar à disposição para voltar a jogar. Então é mais uma tranquilidade para a gente. Só que assim, hoje na situação que eu não tenho defesa nenhuma, eu posso colocar o Marcos lá atrás que não vai adiantar. Então se eu tenho um setor do time que não vai dar resguardo pro goleiro, eu posso colocar o Marcos, posso colocar o goleiro que você quiser lá.
Palmeiras não vai conseguir, ou a gente vai sofrer todo o jogo. Então, o Ricardo Pires está aqui, está pegando no pé de alguns dirigentes aí. Poderia fazer o seguinte: cada derrota uma desculpa do dirigente, porque ele nunca coloca a cara nas entrevistas, né? Então, aí tem situações, né? O Magnoli está perguntando aqui, alguma novidade no caso Wesley? Bom, vamos falar agora de polêmica, né? Hoje, agora há pouco, agora no final da tarde, começaram aí a falar que o Wesley foi conversar com um dirigente e que diz que foi agredido por torcedor há algum tempo, há uma semana, 10 dias, sei lá. Isso estava pipocando aí no Twitter e tal. Por que ele foi falar só hoje? Agora que está esse negócio de se ele vai, se ele não vai. Aí é muito fácil você jogar desculpa em falar num fato de tanto tempo atrás. Teve jogador que já falou, olha, aconteceu isso, teve testemunha e tal, eu não vou ficar mais por causa disso. Gente, você está jogando, não está certo isso, mas você está jogando num time que tem uma torcida de 18 milhões de torcedores. Tem torcedores bons, tem torcedores ruins. Vai ter torcedor que vai fazer aquela coisa assim, vai querer tirar satisfação, vai querer fazer. Você tem que se preparar para isso. Você não está jogando num time que você pode fazer o que você quer tal, e nada acontecer. Você está jogando num time que tem torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Então não adianta você querer ir para a Disney, como teve jogador que foi, que lá você vai encontrar torcedor do Palmeiras. E o cara vai pegar no seu pé. Então você tem que estar apto para ter essa responsabilidade e ter a hombridade de responder a esse assédio, a essa cobrança. Eu já encontrei com um jogador no supermercado, o cara lá fazendo a compra dele, falou, vamos ver se você põe o pé na bola agora. Eu tenho que cobrar, cara. Ele, a partir do momento que ele está dentro de um clube, que ele tem essa responsabilidade, ele tem que estar preparado. Ou ele não sai mais de casa, ou ele só vai para as questões particulares, ou ele passa a ser uma pessoa que tem preparo para isso. Mas, como a gente sabe, uma grande maioria dos jogadores não tem preparo para ter o dinheiro que eles têm, para ter a exposição que eles têm. Então não tem um preparo psicológico para você fazer com que esses jogadores encarem isso de uma forma natural, como acontece em outros lugares do mundo, né? Então, e eu deixo aqui muito claro a questão novamente da arbitragem para o jogo de amanhã. É uma situação que já estão pegando no pé, e eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, fazer com que o torcedor já vá para o jogo falando sobre isso. E aí eu falo, o Marcos de São José do Rio Preto, estava conversando com ele hoje, e ele está aqui, falou, não esqueça de falar sobre o Observatório Alviverde. O Observatório Alviverde é um integrante importantíssimo da mídia palestrina, ele é um blog, e o título, só para vocês terem uma ideia, já reclamou da arbitragem, Paulo? Que é o Paulo Nobre, né? Ou como sempre, vai esperar a porta arrombar para depois colocar a tranca. E aí ele vai decorrendo, né? O jogo por si seria dificílimo, mas a dificuldade duplica em face de múltiplos aspectos. Aí ele lista uma série, depois quem tiver oportunidade pode entrar e... O Urubu é o time preferido da rede e do sistema que usurpou o futebol no Brasil. O Urubu vai jogar quase completo. O Urubu é dirigido por Lucha, técnico capacitado que a mídia queira ou não é um dos melhores do país. Os Urubus têm a segunda melhor campanha do brasileiro desde que o técnico atual assumiu a equipe. O Flamengo vive fase excelente, é um time em alta com moral muito elevado. O Urubu tem vantagem numérica consistente sobre o Palmeiras, que ainda convalesce da garequite aguda. E aí ele passa alguns dos números dos Urubus. Eles passaram de fase da Copa do Brasil, ainda que com auxílio costumeiro da arbitragem, sempre justificada pelos analistas, comentaristas
da rede, que pode perfeitamente ocorrer novamente amanhã contra o Palmeiras. O Palmeiras, como sempre, parece um pronto-socorro em razão das contusões que multiplicam e se acumulam. Estão fora de jogo Praz, Wendel, Vitorino, Tobio, Wellington, Marcelo Oliveira e Wesley. Menos mal que, para o jogo de amanhã, Lúcio e Alione vão reaparecer, que garante mais qualidade à liderança, à defesa e, na mesma medida, melhores combatividade e velocidade no meio de campo. O grande diferencial mesmo será a volta do Mago, né? Que queiram ou não, a gente tem aí, né? Mesmo aqueles que não gostem dele, em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Então a gente tem que depender uma parte do jogo sobre ele. Então é um texto bem interessante, eu sugiro a leitura para que o palmeirense dê um valor à mídia palestrina, né? Para você ter as suas ideias, tirar suas conclusões para poder mostrar para os sócios, né? Para os torcedores dos outros clubes, né? E tem também o blog da Clorofila, que coloca assim: que bandalheira, vão acabar com o futebol no Brasil. Tá todo mundo fazendo de conta que não está vendo o que acontece no futebol brasileiro. Tem muita gente fingindo não perceber as maquiavélicas ligações e manobras entre CBF, STJD, arbitragens e os favorecimentos eternos para uns e os prejuízos para outros. Todo mundo deixa para lá as mutretas e armações que estão sendo levadas a cabo de maneira cada vez mais descaradas. Teve um clube da segunda divisão que, por escalar um jogador irregularmente, perdeu 21 pontos. E aí você tem outros que fizeram a mesma coisa, que ficou por isso, né? Então, são situações que você vê assim, dois pesos para uma única medida, como o pessoal brinca, né? Que o pessoal normalmente fala 2 pesos, 2 medidas, mas são 2 pesos para a mesma medida. Então, você encara de uma forma distinta a mesma situação. Então, para um você faz uma coisa, para outra de outro jeito. A mesma situação de jeitos distintos, né? Então, tem muita coisa aqui no blog da Clorofila. Eu acho que o capitão Léo, conselheiro do Flamengo, afirma que esquemas por fora favorecem o Flamengo. O capitão Léo, para quem não lembra, é oriundo da torcida, né? Então ele era bem, eu lembro dele aqui, eu era moleque, ele já frequentava as arquibancadas, né? Então tem muita coisa aqui, eu peço que vocês entrem, tem até falando do caso Petros, né, em relação à agressão. Então tem muita coisa que a gente tem que tirar lições disso, né? O Ainda Esperando aqui está comentando, deixa eu ver, o Eco Palestra. É nítido que ninguém dessa diretoria entende de futebol. Quando a CEP terá um profissional do futebol? Não se fala nisso? O Nishimura está falando, o Tarso está cansadão, não está acostumado a falar tanto sozinho, né? Não é fácil, né, você levar o programa assim sozinho, né, sem os outros integrantes aqui para a gente poder debater, para a gente poder conversar. Então por isso que eu peço a participação de vocês aqui no Twitter para a gente poder interagir mais, né? O Diego Andreassa, pelo jeito amanhã é um árbitro gambá. Não vai beneficiar o Flamengo, vai prejudicar o Palmeiras, que é bem melhor. Então o Diego tá aqui também com a língua ferina, né? Quanto tempo o Wesley está agredindo a Sociedade Esportiva Palmeiras com o péssimo futebol? Se ele tem vontade de sair do armário, que pule o muro logo, né? Falando para ele ir lá para o outro lado e tal. E é uma situação que, né, quer ir? Vai, não enche mais o saco, meu. Vai lá para o outro lado e faz o que você quer fazer e vai para lá. Não fica aqui, foi um dos jogadores, se não o mais caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi uma negociação que a gente sabe aí que não foi boa para o Palmeiras, e eu acho que a gente tem essa situação para administrar hoje. Então, se ele quer ir, fazer o quê, né? A gente fica
fica aí numa situação complicada. Bom, sexta-feira agora tem festa da arrancada heróica, em comemoração ao Dia do Palmeiras, que a gente comentou aqui no começo do programa, que é uma lei municipal, Dia do Palmeiras, dia 20 de setembro, é uma lei municipal de outubro de 2005, que é em comemoração, em alusão ao Dia da Arrancada Heróica, onde o Palmeiras entrou como palestra, carregando a bandeira do Brasil. O Palmeiras foi um time que foi muito prejudicado na época da guerra, em que ele teve que mudar de Palestra Itália, mudou o nome para Palestra de São Paulo, ficou por algum tempo, o Jota sabe isso de cabeça, eu não sei se foram 15 dias, uma semana, um mês, mas ficou um pouco tempo como Palestra de São Paulo. O pessoal ainda não ficou satisfeito, aí fez o Palestra mudar de nome e o nome escolhido foi Palmeiras. Para quem não sabe, no dia 14 de setembro foi a data que foi escolhido o nome, e no dia 20 de setembro foi o dia que foi feita a reunião em que se constituiu a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, como jogo, né, a reunião foi no dia 14 e o primeiro jogo foi no dia 20. Então aí nós tivemos o jogo da arrancada heróica, em que o time delas abandonou o campo. Então, Palmeiras ganhou de 3-1 e nasceu o líder, né? Morreu o líder e nasceu o campeão, como diziam os jornais da época, né? O Ricardo Pires, você não está sozinho, estamos todos juntos, sofrendo muito, mas estamos juntos. Obrigado, Ricardo. É um alento aqui, a gente está aí, né, trazendo as novidades da Sociedade Esportiva Palmeiras para toda a torcida, né? Então amanhã quem volta ao gol é o seu Deola, que eu acho que a gente tem aí que prestigiar, por mais que muitos não concordem, ele que vai estar vestindo a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, eu acho que a gente tem que ir ao Pacaembu para prestigiar, para torcer, para ver uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras contra os mulambos, que nem o pessoal fala, né? Contra o time dos urubus. E eu acho que vai ser um jogão, vai ser um jogo bem legal. Se a arbitragem correr tudo direitinho, vai ser um jogo legal e, na minha ideia, o Palmeiras vai conquistar mais 3 pontos aí para dar um alívio, para dar um refresco para a gente. Eu acho que o técnico deles vai vir com aquela vontade de ganhar enorme, porque ele estava louco para voltar para o Palmeiras, e como ele foi preterido, ele vai querer dar o troco em campo. Então ele vai colocar os jogadores deles na pilha, vai colocar os jogadores como se fosse uma final. Então, que a gente se prepare para não entrar nessa pilha, para não entrar nesse clima, e a gente ganhar e levar os 3 pontos em casa. Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu é a nossa casa. Estaremos representados amanhã, se Deus quiser, com casa cheia, mesmo nesse horário também que é complicado. Porque 10 horas da noite, o metrô fecha meia-noite. A hora que acaba o jogo, você não consegue chegar até o metrô meia-noite. Ou então você chega no metrô meia-noite, pega o metrô, a hora que você chega no seu bairro, não tem mais condução, não tem mais ônibus, não tem mais trem, não tem mais nada. Então é complicado para o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã no dia seguinte, ir para um jogo às 10 horas da noite por causa da novela. Mas é um jogo que vai transmitir para o resto do Brasil, para São Paulo não deve transmitir, mas é um jogo que é importantíssimo o Palmeiras conquistar 3 pontos. O Diego Andreassa está falando, onde saiu essa do Wesley? Se foi num determinado, né, num determinado órgão de imprensa, nem considero. A base jornalística é a Folha do São Paulo, né? Então, eu não vi, eu vi só no Twitter. O Diego, o pessoal tava comentando no Twitter. A gente chega mais cedo aqui para fazer o programa e a gente dá uma vasculhada. A gente tem a nossa pauta e a gente dá uma vasculhada em tudo que está acontecendo naquele momento para poder interagir com o nosso torcedor, né?
E aí a gente tem aqui a notícia que o Renato pede união do grupo e agradece as chances do Palmeiras, né? Com 22 anos, é um volante que já tem personalidade e maturidade, né? Então ele veio das categorias de base e vai poder enfrentar o Flamengo. E eu vou contar aqui um jogo do Flamengo que eu fui em alguns jogos, né? Inclusive já teve jogos bem tristes lá no Maracanã, um jogo muito triste teve um fato lamentável, que o torcedor, que foi a primeira vez que ele tinha ido ao Maracanã, foi assassinado bem perto de onde eu estava, assim, eu escutei os tiros, escutei tudo, e foi uma emboscada medonha, uma coisa assim péssima, uma péssima recordação. E eu estive aqui, eu era menino, eu era moleque, fui no Pacaembu e teve o lance da banca de jornal. Então foi uma coisa assim que você fala, no dia do jogo do Palmeiras e Urubu no Pacaembu, estava tendo revolta no Carandiru. Então a polícia foi toda para lá. E aí o estádio ficou sem polícia praticamente. Então lá dentro não aconteceu muita coisa, mas aquelas provocações, aquelas situações mais, né, que tem de torcida e tal, foram se intensificando e quase saiu alguma coisa assim mais grave. Mas graças a Deus não teve nada. Mas é um jogo que ficou marcado na minha memória. Foi um jogo que a torcida do Palmeiras entrava pelo portão principal, a torcida adversária ficava em cima do portão principal, ali num pedacinho ali, separada por cordas. No Pacaembu não tinha essa disposição hoje de amarelo, laranja e tal, a arquibancada ia inteira praticamente, aí só tinha a separação do tobogã. E aí você via que a torcida do Palmeiras, dentro da sua casa, estava sendo molestada, porque eu podia entrar com bambu, então eles ficavam lá de cima do portão principal, dando bambuzada em todo palmeirense que entrava. E aí, né, no final do jogo, na hora que os ônibus deles estavam indo embora, não sei o que aconteceu, caiu uma banca de jornal em cima dos ônibus deles. Uma coisa assim que eu não sei se foi um furacão, ou o que passou lá, que foi parar uma banca de jornal em cima do ônibus deles ali na Avenida Pacaembu, né? Ó, o Wallace Nunes está falando aqui, ó, se o Palmeiras foi prejudicado contra o Criciúma, imagina contra os urubus da CBF. Então, Wallace, é isso que a gente tem que pegar muito no pé, entre hoje e amanhã, passar na mídia aqui, detonar no Twitter, participar dos programas, falar bastante dessa situação, para a gente deixar a imprensa de olho. Por quê? Eles não estão muito preocupados com isso. Eles, em alguns órgãos de imprensa no domingo, eles falaram assim, poxa, logo que começou a falar de futebol, e o time não sei o que, perdeu de 1-0, sei lá, e prejudicar com gol irregular. Quer dizer, fizeram questão de falar que o gol foi irregular. Então, você vê assim que em outros casos isso não acontece. Tem gols que já foram de mão, tem gols que foram não sei o que e tal. Agora, como foi contra eles, a imprensa já foi um absurdo. Onde já se viu fazer isso contra eles? Eles são os intocáveis, sempre tem que ser o contrário, né? Então, não pode acontecer isso contra eles. Coitados, não dá, né? Então, a gente fica assim, preocupado. Eu tenho preocupações quanto à arbitragem desse jogo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, pegar muito no pé, sim, fazer a nossa parte como torcedor e mostrar para eles que a gente está de olho, para que não aconteça nenhum tipo de situação, para que o Palmeiras não seja prejudicado. Tem algumas perguntas aqui em relação ao patrocínio da camisa, em relação aos uniformes, né? Se a gente vai continuar com a Adidas ou não. Pelo que a gente viu na mídia também, que eles ainda não, Palmeiras e Adidas ainda não entraram em acordo e tal, e estão tentando a renovação.
E sempre acontece isso, sempre que o Palmeiras vai renovar, acontecem outras situações aí, porque outras marcas de camisa querem entrar no Palmeiras. Então, a Adidas, na hora de renovar, ela vai ter que trazer um caminhão melhor de dinheiro agora, porque tem outros concorrentes aí querendo entrar no Palmeiras, porque o Palmeiras é um dos maiores vendedores de camisa do mundo. Só na Adidas o Palmeiras é o 5º maior vendedor de camisas. Agora pode ser que seja o 6º, porque entrou também o Urubu, mas eu acho que a gente ainda vende mais camisa que eles em relação a isso. Os números desse ano aqui não saíram, mas a gente tem uma história de vendas de camisas muito gratificante. Então você vê que o torcedor palmeirense compra muita camisa, ele usa muita camisa, e aí você vê que esse ano aqui, quantas camisas nós tivemos de lançamento. Então, a dona Adidas, se ela quiser permanecer no Palmeiras, vai ter que se mexer, porque vai ter que pagar melhor. Eu acho que é uma questão de via de mão dupla. A gente tem uma venda boa, tem uma repercussão muito grande no mundo inteiro. Então, se a dona Adidas quiser continuar na Sociedade Esportiva Palmeiras, eu acho que vai valer o investimento, pode trazer uma oferta um pouco melhor aí, que vai valer a pena para a senhora. O Diego está falando em relação à representatividade da diretoria, em relação a pressionar, né, em pressionar a questão da arbitragem. E eu acho o seguinte, o Diego, eu sou diretor, sou conselheiro, sou torcedor. Eu estou tentando fazer minha parte. Você, como torcedor, como integrante, né, tem seu Twitter, você também pode fazer sua parte. Eu acho que a gente não tem que só ficar esperando os dirigentes que estão lá hoje fazerem a parte deles. Por quê? Por mais competentes que você tenha administrando qualquer tipo de clube, qualquer tipo de instituição, você sempre vai precisar de uma crítica construtiva e um conselho que te ajude. Porque nem todas as ideias que surgirem dentro de uma determinada empresa, dentro de um determinado ambiente de trabalho, até dentro de um clube, serão oriundas de uma única pessoa. O que pode acontecer é essa ideia chegar, ver, tá, então tem coisas que tudo bem, a gente tem entendimento que já deveriam ter sido lançadas, domingo aconteceu um negócio lá com eles, na segunda de manhã já tem que lascar a lenha, no domingo mesmo já tem que falar, olha, quarta-feira é o meu jogo, quarta-feira a gente espera que isso não aconteça. Então, por favor, imprensa, ajude e tal. Falta isso, às vezes falta, mas vamos fazer a nossa parte, vamos tocar aqui para o pessoal. O Nishimura Nishimura tá aqui, aqui eu só compro calçado e roupas esportivas da nossa patrocinadora. O tênis daquela outra, né, do Foice, que eu ganhei, eu joguei fora discretamente. O Nishimura uma vez, inclusive, mandou um tênis aqui pra gente, que a gente sorteou. Obrigado, Nishimura, foi bem legal. O Diego tá falando, e as camisas de tamanho especial, quero padrão NFL. Eu compro camisas lá fora e mais barata do que as camisas oficiais aqui. Diego, eu acho que assim, nessa questão de fardamento, de roupas esportivas, a gente vê lá fora preços assim muito mais acessíveis do que dentro do Palmeiras, dentro do Brasil, que a nossa camisa, nossos materiais são muito caros. E eu acho que aí não é um problema só do Palmeiras, a gente vê mesmo no Brasil inteiro o mesmo problema. O Ricardo Pires está lembrando aqui, o árbitro de amanhã é o mesmo que expulsou o Henrique no ano passado, Paysandu 1, Palmeiras 0. Então ele já fez besteira contra a gente. Então é mais um ponto para a gente bater de frente, para a gente mostrar a nossa indignação, para botar pressão nesse juiz. Ele tem que saber que ele está jogando dentro da nossa casa
e que se ele fizer alguma besteira, ele vai estar sendo observado. Então, vamos para cima, gente, vamos ter o olho assim arregalado em cima dessa arbitragem. Eu acho que a gente não pode deixar essa situação, tudo bem, errou, né? Fazer o quê? De jeito nenhum, gente. Nós temos 18 milhões de torcedores. A gente não pode deixar isso acontecer. É o nosso nome, é a nossa representatividade. Então a gente tem um peso muito grande. Tá? Então, eu acho que assim, nosso recado hoje, a gente tem a festa de Sorocaba também, o encontro de palmeirense de Sorocaba, que vai acontecer agora em setembro. Eu não tenho a data certa aqui, se alguém puder passar aqui pra gente no Twitter agora, eu agradeço, porque eu não tenho de cabeça aqui. Eu sei que é agora em setembro, mas eu não tenho a data de cabeça, né? Pra gente poder divulgar. Deixa eu ver se a gente... Festa de Sorocaba aqui. Bom, depois, quem tiver aí a data de Sorocaba, vamos divulgar. O Diego Andreação, mas poderiam usar de mais boa vontade, por exemplo, nas lojas oficiais do clube, material direcionado, oficial do clube. Eu acho que tem que ver essa situação que o Diego está comentando aqui. A gente tem o Adriano Cafagni, lá de Boca Raton, nos Estados Unidos. Hoje ele fala assim, hoje eu vou participar, posso mandar a pergunta? Pode. Ele é candidato a cônsul, né? Está aí fazendo um trabalho que ele quer se candidatar a cônsul e representar a Sociedade Esportiva Palmeiras em Boca Raton. Então a gente espera que tenha êxito e você seja o nosso representante oficial, mais um na Flórida, né? E ele está comentando aqui, Tarso, é nítido que ninguém dessa diretoria entende de futebol. Quando a Sociedade Esportiva Palmeiras terá um profissional para cuidar do futebol? Ou nem se fala sobre isso? São situações que a gente, né, tem as opiniões, cada torcedor tem sua opinião e a gente vê como até o pessoal da imprensa está falando aqui, nem fala nisso, mano. Acho que amanhã eles não vão ter a mesma cara de pau de meter a mão no nosso clube. Então, eu acho que eu não vou nem comentar quem é, porque é um pessoal da imprensa, né, que é bem ouvido, bem assistido. Então, um abraço para você. Ele já esteve aqui, vou só dar uma pista, ele já esteve aqui, é palmeirense fanático que nem a gente, tá? E o Diego Andreassa, os times da NFL faturam horrores com esse tipo de material. Então, a gente também poderia faturar bastante. Aí a gente tem falta de tamanhos, falta de grade, você não tem material às vezes para criança, para mulher e tudo mais. Então tem muita coisa que a gente precisa melhorar, sim. O Magnólio está falando obrigado, família Palestra, Tarso, um abraço e vida longa ao programa. Eu que agradeço a audiência de vocês, agradeço a participação, todo mundo que me ajudou aqui a fazer o programa. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então você pode curtir a nossa página no Facebook, Família Palestra TV Oficial, fazer parte do nosso Twitter, @Família Palestra, sem o A no final. A gente tem também o Instagram, curta nosso Instagram também, Família Palestra TV, tem bastante, a gente tem todas as mídias, podem não estar sendo bem trabalhadas porque a gente falta braço. Quem quiser ajudar a gente também está convidado, quem puder ajudar a gente a criar conteúdo no Facebook, fazer alguma coisa aí, entre em contato com a gente. Então eu peço também para os ganhadores da semana passada, Miguel do Condado, Diego Andreassa, Ademir Carelli e Rai de Ávila, entrarem em contato com a gente para a gente poder mandar os brindes para vocês. Tatiane do Carmo, Ricardo Maciel, também para a gente poder mandar. O Eco Palestra, obrigado por ter enviado o link pelo WhatsApp. O Diego Andreassa, meu sonho mesmo é um dia não precisar discutir sobre dirigentes, só sobre futebol. Eu era feliz e não sabia.
Você sabe, Diego, tem dia que eu tenho vontade de voltar para a arquibancada e ficar lá, sem conhecer a política de dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque tem muita coisa que acontece lá que dá um desânimo às vezes, mas a gente assumiu essa situação. Era um sonho que eu tinha desde menino, desde criança, poder fazer alguma coisa em benefício do Palmeiras. E hoje eu estou aqui divulgando as notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras, conversando com o torcedor palmeirense, que milhares e às vezes, né, superam as nossas expectativas na audiência do programa, e é uma coisa que a gente gostaria de manter por muitos e muitos anos. Então a gente agradece, a gente já está com 4 anos no ar, e tem muita gente que nos acompanha desde o início, e a gente sabe, né, que a caminhada é dura, a caminhada é difícil. Então, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Esperamos aí trazendo boas notícias com mais vitórias da Sociedade Esportiva Palmeiras, para a gente sair dessa região incômoda, para a gente poder ter um novo patamar, uma nova direção aí até o final do ano. Então a gente agradece a atenção, agradece a audiência. Semana que vem a gente está de volta. Um belo abraço aí para vocês. Se Deus quiser, a gente vai trazer notícias de mais vitórias. Valeu, obrigadão.